Qual é, galera? Aqui é o Leonardo Russo Medeiros e agora nós vamos falar de lobisomens. Agora eu vou falar da saga Hemlock Grove, que tá chegando aí com tudo. Segura aí. E depois de muito tempo procurando uma série de monstros decente, eis que chega o Brian McCreevy com a incrível Hemlock Grove. Eu comecei a ver como um seriado e eu fiquei assustado e espantado com o quanto eu queria saber mais sobre os personagens. Logo, eu resolvi que eu ia ler o livro, como bom leitor que eu sou. E imagina o meu desespero quando descobri que ainda não tinha os livros no Brasil. Aliás, o escritor só escreveu um até agora, mas o segundo tá pra sair neste ano, então vamos rezar para que saia logo. Mas agora, essa semana, olha, hoje é dia 4/7/2013, essa semana saiu pela Leia o livro de Hemlock Grove, então parabéns pra Leia, uma salva de palmas. Sério, muito obrigado de coração pra editora Leia, que trouxe esse livro que eu tanto queria ler. Mas então, antes de eu saber que a Leia ia trazer pro Brasil, eu acabei lendo o livro em inglês como um EPUB no meu iPod e decidi que esse seria um dos livros da minha vida. Eu me apaixonei pela ideia dele e pelo jeito dele escrever. Então vamos à resenha! A história se passa numa cidade chamada Hemlock Grove, onde o Peter Romancek, que é de uma família de ciganos, ele é de uma família de ciganos, chega com a mãe dele nessa cidade de Hemlock Grove, e mais ou menos 2 semanas depois dele ter chegado, eles já eram considerados esquisitos porque ele era cigano e tal, uma menina acaba sendo atacada por um animal feroz num parque perto da casa dos Romancek, que é a família dele, que é ele e a mãe dele. Pois bem, uma menina, Cristina, que quer ser escritora, ela decide chegar até o Peter e fazer algumas perguntas, porque ele era tão misterioso e ela queria material para ser uma escritora. Beleza, o Peter resolve dizer a ela algumas coisas sobre a vida dele e ela pergunta: "Você é um lobisomem?" E ele diz que sim, brincando, né? E ela espalha pela cidade inteira que ele é um lobisomem, e isso faz com que ele vire um dos suspeitos de ter matado a menina a sangue frio. Por outro lado, existe a família Godfrey, que é uma família bem rica da cidade, que é dona da Torre Branca, que é uma torre que tem experiências genéticas. Mas antes eles tinham uma metalúrgica, pelo que parece. Mas aí decidiram que não valia mais a pena e eles foram para a Torre Branca, pelo que eu entendi. Bem, a família Godfrey ela é uma família bastante misteriosa, mas especialmente o Roman Godfrey, que é o meu personagem favorito. Ele é um jovem muito perturbado, que ele quer ser bom, ele quer ser um herói, mas ele sabe ao mesmo tempo que tem alguma espécie de mal dentro dele. Então, ele decide que ele vai, quando ele começa a fazer amizade com o Peter, ele decide que ele vai ajudar o Peter a descobrir quem é o verdadeiro assassino para livrar o nome do Peter de toda essa bagunça. O Roman, ele é um dos meus personagens favoritos porque eu acho que ele consegue ser muito humano e os conflitos dele saem muito naturalmente na história, entendeu? Então, vocês assistindo a série ou lendo o livro, vocês conseguem se identificar com ele de uma forma que você não consegue com os outros personagens. É assim, muito difícil de falar sobre ele porque ele realmente é meu favorito. E ele tem várias coisas bem legais que o escritor botou na personalidade dele, inclusive na parte que ele vai para catabases, que é um termo que é usado para quando o herói precisa ir para o seu subconsciente para achar a resposta do que está procurando e evoluir dali, né? Então ali você vê muito do Roman e acaba meio que deixando o Peter de lado, que no caso está vivendo um romance nessa parte da história. Um ponto importante da história é a amável Shelley, uma garota que, a que tudo indica, foi renascida quando bebê, mas porque ela morreu ou foi morta e trouxeram ela de volta à vida, e ela acabou cheia de deformidades. Como ela é super gigante, tem um rosto diferente e ela não consegue falar, só que ela se comunica por um celularzinho que faz a vozinha dela. Eu fiquei com muita pena dela na história e o final também, mas ela faz toda a diferença na história, então fiquem de olho na Shelley. Outra coisa que eu queria falar também são os conflitos religiosos da história. Eu acho que é muito... Até a Chasseur, que é a policial de vida e pesca, que foi lá para investigar vida selvagem e pesca, que foi lá para investigar quem era esse animal que estava matando as pessoas, ela meio que foi criada
pela Igreja Católica para exterminar monstros, então dá um negócio assim. Ainda tem a ideia da religião dos ciganos, que ele fala muito da religião dos ciganos, o que eu acho bem legal. E tem mistérios também em volta da história, que é o relacionamento da Olivia Godfrey com o Norman Godfrey, que na verdade a Olivia é mãe do Roman e o Norman era enteado dela. O marido dela se matou e, pelo que parece, desde aquela época eles já tinham casos românticos. Então meio que você fica na dúvida de se eles têm alguma coisa a ver com isso. E a relação deles mesmo você não sabe muito pra que torcer. Por falar nisso, a Olivia é uma das melhores personagens que tem e eu fiquei descontente com o final dela. Quando vocês lerem, vocês têm que vir me falar se vocês gostaram do fim dela, mas enfim. E a Leta, que é filha do Norman, que é o par romântico do Peter na história, mas que o Roman, aparentemente, apesar de ser prima dele, tem... a Leta, ela se engravida no início da história dizendo que foi um anjo. Então meio que isso também é um mistério da história, descobrir quem realmente engravidou ela, se foi um anjo, de onde veio esse anjo, o que que seria. Também existe um negócio chamado Ouroboros na história, que é o maior mistério da trama, além do quem tá matando as meninas, né? E o Ouroboros, ele parece que é um projeto feito pelo doutor da Torre Branca, que não deu muita importância no primeiro livro, nem na primeira temporada da série, mas acredito que na segunda vai vir com tudo, porque terminou tenso. Mas vamos lá. Também gostaria de terem falado da raça Upir, que geralmente não é muito falada, que são quase vampiros, mas com milhões de diferenças. E acho legal que o Peter, ele realmente no início da história, spoiler, se você não quiser saber, para o vídeo aqui, ele revela pro Roman que ele é um lobisomem mesmo, mas que ele pode controlar isso e que ele não tá matando essas pessoas. E o Roman revela pro Peter que ele consegue fazer as pessoas fazerem o que ele quer só de olhar, assim, bem nos olhos dela, assim. Que é igual geralmente os vampiros costumam fazer, mas é completamente diferente. E a história do Upir também, pelo que eu li, é bem legal. Eu indico demais, eu achei muito legal fazer diferente mesmo. E o ponto principal é que se você notar que a Cristina... ela é uma psicopata criada pela sociedade. Eu falei dos spoilers, mas o livro aponta isso também, como os psicopatas eles são criados pela sociedade e como as pessoas que são mentalmente perturbadas são quase fora da nossa dimensão. É como se fosse um livro mesmo. Essas pessoas perturbadas que existem na vida real acabam fazendo atrocidades porque não acham que se encaixam no nosso mundo. Ok, agora esses foram os milhões de prós que eu tinha que falar, né? Eu falei um montão de prós. E agora eu quero falar dos contras, que o único contra pra mim é que o segundo livro ainda não saiu e eu tô louco pra ler. E eu também achei... nos enganou muito, porque eu fiquei fazendo predições. Eu acertei quem matava quem assassinava as meninas no final. Eu acertei antes de aparecer. Mas mesmo assim eu acho que ela nos confunde muito com a quantidade de personagens que tem, porque são vários pontos de vista. Algumas partes são, eu não sei se pode dizer epistolares, mas porque são e-mails, mas são e-mails. Algumas partes são anotações do Dr. Norman, então às vezes a gente fica um pouco perdido, mas acho que vale muito a pena ler esse livro. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, eu mal posso esperar pra ler o segundo. E o seriado também vale muito a pena ver, que é um seriado original do Netflix. E o livro da Leia, agora aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Hello Groove é com certeza tenha na sua estante. E é isso aí, a Leia está disponibilizando em todos os sites, deem uma olhadinha. Um abraço pra vocês e eu volto depois com mais um Opinando nos Livros.